Tema número 5, Rodrigo Constantino passou rápido por esse assunto, vamos aprofundar agora, ativismo judicial. A Comissão de Transparência do Senado realizou na terça-feira uma audiência pública para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes da República. Os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, foram convidados, mas não apareceram. O senador Eduardo Girão, autor do requerimento para audiência, lamentou a ausência dos juízes. É importantíssima. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição importantíssima para a democracia no Brasil. É um pilar da nossa democracia, mas ultimamente tem perdido a mão. Alguns de seus membros têm cometido abusos sucessivos, o que tem colocado a democracia em risco, né? Então, o Senado está fazendo finalmente um papel aqui de pacificação. E o jurista Ives Gandra Martins foi um dos primeiros a falar na audiência. Para ele, o ativismo judicial é motivo de muita preocupação. Nós estamos vivendo um momento em que o Poder Judiciário se transformou no subpoder da República, tendo o direito de corrigir os rumos do Executivo, como dizia o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, ou legislar nas vácuos do Legislativo, sem perceber o silêncio eloquente que muitas vezes o Legislativo faz, porque eles é que representam o povo. E o desembargador Ivan Sartori, que presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, criticou a omissão de alguns senadores e citou o artigo 142. O decreto legislativo, porque é competência exclusiva do Senado, se ela é invadida, realmente o Senado pode recobrar esse seu poder constitucional mediante o decreto legislativo. Mas nós estamos vendo que o Senado não está agindo. Então não há como partir para esse caminho, senador Lazier Martins. Então eu vejo a solução no artigo 142 da Constituição Federal, que é bastante claro que as Forças Armadas, a elas compete efetivamente a lei, manter a lei e a ordem e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Fernando Carione, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, falou que Executivo e Legislativo estão acuados. Mas temos hoje um Estado judicial forte, com Legislativo e Executivo acuados e a sociedade rendida. Sobejam fatos e situações onde, hoje, por meio do Supremo Tribunal Federal, vivenciamos condutas absolutamente incompreensíveis e inexplicáveis. E no âmbito da administração da Justiça Eleitoral, não é diferente do Tribunal Superior. E os ministros do STF, o Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, não foram ao Senado, que fica bem perto da sede do Supremo, mas alguns dos ministros já confirmaram presença na Brasil Conference, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento organizado pelo LIDE, do João Dória, vai ser realizado em 14 e 15 de novembro, pouco depois das eleições, e a programação foi alvo de críticas. O nome de um dos painéis era A Economia do Brasil com o Novo Governo. Depois das reclamações, mudaram para A Economia do Brasil no pós-eleição. De acordo com o site do evento, os ministros do STF Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes vão participar, além de economistas e empresários. A moderação será do jornalista da Globo, Merval Pereira. Ô Ana, o senador Eduardo Girão tinha que ter arrumado um jeito de fazer essa audiência do Senado em Nova York, em Oxford, em Lisboa, né? De repente o Barroso e o Alexandre de Moraes, nessas condições, apareceriam. Em Boston, né, em Harvard, pega aí uma universidade americana, em Stanford, Yale, conversa com a universidade e tenta levar. O Senado poderia levar alguns senadores e fazer o questionamento lá, porque só assim eles têm tempo para tudo. Eles têm tempo para viajar o mundo, e não apenas viajar o mundo, mas viajar o mundo falando mal do Brasil, né, falando que vai ser uma luta do bem contra o mal, como o Barroso colocou aí em uma desses passeios dele aí pelo mundo, e o Brasil vai ficar
sem saber, sem poder fazer as perguntas. A casa, uma das casas do povo, né, representantes eleitos para falar, o nosso parlamento, nós não poderemos fazer nossas perguntas, nossos questionamentos sobre ativismo judicial. Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aquele que nós sempre criticamos porque ele não coloca em plenário, em sessão alguma, um processo de impeachment, né, para votar, para debater, enquanto isso ele está aí recebendo beijos, né, da oposição ao governo. Essa semana ele recebeu aí beijinhos, tiraram fotos. Olha, da Jandira Fegali, não sei quem é o outro, tirando fotos aí com a oposição. Olha, essa foto é tão vergonhosa, eu não sei nem o que dizer sobre essa foto, eu vou passar para vocês. E tem o Cristo ali, né, na cruz, né? Bom, eu sei que é desculpa, eu esqueci o nome dele, o namorado da Fátima Bernardes, Túlio Gadelha. Desculpa. Constantino. Pouco a acrescentar. Talvez se... Bom, em primeiro lugar, parabenizar o esforço, pelo menos, do senador Girão, né? E também a participação desses renomados e respeitados juristas. O Ivan Sartori, o Ives Gandra, gente que está perdendo, inclusive, né, o medo, a inibição de mencionar um artigo constitucional 142, né, porque, de novo, existe uma possibilidade institucional melhor, mais suave, anterior a uma coisa mais drástica dessas, que é o impeachment de pelo menos um desses ministros, né, para dar um alerta, para colocar o mecanismo de freios e contrapesos funcionando. Mas isso depende da figura que a gente acabou de ver nessa foto fofa, né? O senhor Rodrigo Pacheco, que hoje tem sido um sabotador. E é curioso, né, que foi muito atacado pelo lado de lá também, porque instaurou a CPI do MEC, uma outra palhaçada circense que nem a CPI da Covid, mas deixou os trabalhos para depois das eleições. Deixando claro que a oposição só quer mesmo palanque eleitoral, não quer saber de averiguar nenhum desvio ético, nenhum desvio de recurso no MEC, né? Obviamente. Então, se o Senado tivesse convocado para uma live com o Felipe Neto, aí eu acho que o Barroso, o Alexandre de Moraes talvez apareceriam. Nós estamos vivendo uma situação surreal demais, é um escárnio desses ministros em relação à própria população brasileira. É isso, Augusto, é mais um exemplo, né, do desrespeito do judiciário em relação ao legislativo, né? A gente lembra, assim, falamos tanto aqui no 4x4, né, que interferiram num processo legislativo na época da PEC do voto impresso auditável e agora ignoraram, simplesmente ignoraram, né, o convite do Senado, né, o requerimento do senador Eduardo Girão para ir falar, para explicar. Aí, Lacombe, você tem o seguinte, é uma mistura de insolência, né? Eles são insolentes, se acham super juízes, e também mistura de insolência e medo. Pelo seguinte, imagine esses caras sendo instados a debater seriamente com o Ives Gandra o inquérito do fim do mundo. Como é que eles vão defender? Como é que eles vão defender a tese de que não se mexe em time que está perdendo, ganhando, isso aqui, porque é brasileiro faz, já está pronto, acabou, pode ser vacina, pode ser urna eletrônica e tal. Não dá, as teses deles são desmontadas pelo que eles próprios afirmaram. Você consegue desmontar qualquer tese defendida agora pelo Alexandre, por exemplo, com o que o Alexandre escreveu, ou assinou, né? Provavelmente, alguém escreveu por ele. Pelo que ele fala, ele não sabe escrever, não sabe português, não trata com gentileza, digamos assim. Essa turma vai acabar se desmoralizando nesse tipo de gesto, bem como a gente pede pouco. A gente sempre diz, né? Não precisa... nós não estamos exigindo aí o impeachment de um ministro. A gente quer que seja posto em votação, para que eles descubram claramente que eles não têm poder nenhum que venha do voto. É zero. Eles têm poder moral, que o Supremo não para de perder graças aos seus integrantes. Está perto de zero.
E é só esse poder que eles têm. E a Constituição está ali, né? É o artigo 1º. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido diretamente ou por representantes eleitos. Eles foram eleitos com o voto do partido de um presidente da República que eles, para ser gentil, trataram bem.